O primeiro dia, a parte de São Pedro de Mel, foi disputada com corridas muito rápidas, foram disputadas debaixo de uma chuva muito intensa. O Fernando Pérez atacou desde o início, aqui vemos o José Carlos Macedo com muita dificuldade de controlar o seu pequeno Renault Clio. O Fernando Pérez foi ganhando alguma diferença em relação ao Jorge Bica, que parecia não o poder acompanhar. O Forscore era mais eficaz na chuva do que o Lancia que o Jorge Bica trouxe ao lugar de uma vez mais à equipa Astra, e destacaram-se nesta primeira etapa também tanto o José Carlos Macedo como aquele carro que vimos passar, o Volkswagen do Paulo Meireles. Regressou também ao Campeonato Nacional o José Miguel. Mas sempre com problemas elétricos, não é? Sempre com muitos problemas no seu carro. O Forscore teima em não ficar competitivo. Isso é mau para o Campeonato Nacional, já que o José Miguel é uma peça importante nos ralis nacionais. Sempre ao ataque esteve o José Carlos Macedo, sempre ao ataque também esteve o Paulo Meireles, que aproveitou o facto do seu Volkswagen Golf G60 ter 4 rodas motorizes para conseguir superar o piloto da Renault. No grupo N, à frente esteve sempre o Rui Madeira, que ainda foi ameaçado em algumas classificativas pelo inglês Trevor Carter, mas foi só de focadura. Então ficaram a alocar para o segundo lugar o local Ramiro Fernandes, que temos agora na imagem, e Albano Costa, que tripulava o seu habitual Ford Escort Cosworth de grupo N. A presença de 11 pilotos estrangeiros, uma presença do nível, pilotos com nível médio, apenas o... Vai dar o cunho internacional à prova. Sim, o cunho internacional à prova, que é sempre necessário numa prova de Campeonato da Europa. O Albano Costa também fez uma primeira etapa interessante, ele tentou não perder o contacto com os da frente, e o António Jorge, que temos na imagem, tentou manter também o quarto posto no grupo N, o que veio a conseguir. Mas regressando lá à frente, de repente há uma aproximação por parte do Jorge Bica, e o rally chegou a estar, digamos que, empatado. Sim, no final do primeiro dia de provas, o Fernando Pérez tinha mais de 30 segundos de vantagem sobre o Jorge Bica. No outro dia de manhã, as classificativas disputavam-se na zona de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, e a equipa do Jorge Bica decidiu arriscar. E ao decidir arriscar, mesmo com os pisos ainda com uma condição bastante úmida, o dia estava a secar, mas os pisos ainda estavam muito úmidos, o Jorge Bica decidiu alinhar em 2 ou 3 classificativas com pneus slick. O seu adversário, que liderava a prova, mantinha a sua posição de expectativa, utilizava antes os pneus intermédios e, por isso mesmo, em 2 troços, o Jorge Bica conseguiu-lhe ganhar bastante tempo. Chegou a um ponto em que o Jorge Bica ficou mesmo empatado com o piloto da equipa Pérez Competições, mas logo na classificativa seguinte acabou por desistir. Um problema elétrico na centralina do seu Lancia fez com que desistisse. De qualquer modo, eu suponho que o ataque de Jorge Bica poderia ter causado um grande escalafrio a Fernando Pérez, que a única vez que utilizou nessa etapa da manhã os pneus slick foi talvez mais porque o seu adversário o tivesse feito também. Não foi porque ele quisesse, foi mais porque numa tentativa de não perder o tempo. Houve alguns percalços neste rally, vemos aqui um deles, uma saída de frente, como é habitual nos postos de São Pedro. O piso muito escorregadio dava direito a este tipo de coisas. No início da segunda etapa, portanto no início da etapa que levava a concorrente à neutralização de Figueiró dos Vinhos, abandonou um dos heróis do primeiro dia, com o Paulo Meireles, com problema na caixa de velocidades, e posteriormente o José Carlos Macedo, após o abandono do Jorge Bica, passou para o segundo lugar da geral. De qualquer modo, também ele teve um percalço, já que chegou uma curva muito cheia de lama, acabou por capotar e perdeu bastante tempo para os da frente. Aliás, a Carlos Macedo nunca levanta o pé. Não, ele nunca levanta o pé, ele perdeu algum tempo para os da frente. O José Miguel, entretanto, também já tinha abandonado por problemas elétricos no seu Ford Escort Cosworth. O José Carlos Macedo foi com o carro um pouco amarrotado. Aqui já temos imagens do troço de Figueiró dos Vinhos. E o José Carlos Macedo, como dizia, foi o carro um pouco amarrotado, mas nunca perdeu aqui o tempo. Ver, não é? Com alguns elementos plásticos, o para-brisas até foi cedido pela equipa das competições, o que diz bem da camaradagem existente em termos de ralis. No grupo N as coisas estavam praticamente decididas para Rui Madeira, que com esta série de desistências passava para o terceiro lugar da geral.
Um pouco mais atrás, o Ramiro Fernandes a fazer jus ao seu conhecimento da zona e ao facto de gostar muito do Rally Rota do Sol, batia-se de igual para igual com o Ford Escort 4 do Albano Costa, que é um carro bastante superior, e apenas na 19ª classificativa o Ramiro exagerou um pouco, saiu de frente e acabou por se despistar, abandonando a prova quando estava já muito perto e estava com muito boas hipóteses de se colocar no segundo lugar do grupo. Essas são coisas que acontecem, é que anda depressa e ainda bem que se anda depressa nos rallies nacionais. O rally ficou decidido a partir dessa altura, a partir da 19ª classificativa, elas eram 23, como vês, ainda havia alguma coisa a discutir. O Fernando Pérez, a certa altura, começou a levantar o pé, e o segundo classificado, o José Carlos Macedo, já depois de ter tido aquele susto, voltou a apanhar outro. É que nesse mesmo troço partiu-se-lhe o cabo do acelerador, atrasou-se e acabou mesmo para passar para o terceiro lugar. Só que o José Carlos Macedo nunca baixou os braços e logo na classificativa seguinte fez um tempo canhão e conseguiu recuperar o segundo lugar. Estreia também deste pequeno Peugeot 106, pilotado pelo José Nobre, tendo ao lado o Rui Chota, uma estreia muito promissora nos rallies nacionais e que vem dar o exemplo aos pilotos que se querem iniciar neste tipo de provas. Sempre ao ataque. Sempre ao ataque aqui em Ribeira Valles, o José Carlos Macedo, o Rui Madeira também sempre com uma toada bastante interessante. Aliás, já voltaremos a falar deste carro do Rui Madeira. Final do rally que não teve só esta prova pontuável para o Nacional, mas também uma prova pontuável para os clássicos. Sim, uma prova pontuável para os clássicos e mais uma mini prova pontuável para o troféu de regularidade. Vitória do homem que temos aqui nas nossas imagens, o Fernando Silva com o seu Porsche. Uma prova bem disputada, não eram só troços cronometrados, os concorrentes faziam também regularidades, faziam verificações de médias e isso dava um cunho um pouco engraçado à prova. O Serafim Martins foi o piloto que mais atacou, eu tenho agora na imagem o primeiro classificado, o Roberto Vilaco também com uma boa presença, mas o segundo lugar acabou por pertencer ao Datsun 100A do Aníbal Roux, que continua a ser um carro muito bem pilotado e a conseguir excelentes posições no Troféu Nacional de Clássicos. Obrigado, Luís. Já voltaremos a falar contigo na Madeira. Foi para a estrada no passado sábado a segunda prova do Regional de Rallys com a organização do Clube Sport Marítimo. Prova que desde cedo criou emoção com muita luta à mistura. Rui Conceição, com o melhor carro do Regional, entrou logo ao ataque e na primeira especial bate mesmo o recorde com um tempo canhão de 2:23. No entanto, problemas na embreagem do Ford Cosworth abria a luta pelo primeiro lugar entre Emanuel Pereira e Miguel Sousa, os grandes animadores deste rally. Assistiu-se então a uma interessante disputa entre estes dois pilotos, com constantes mudanças de liderança em tempos muito aproximados. No entanto, à passagem da 11ª especial, problemas no carro de Emanuel Pereira levavam-no ao abandono, pelo que o rally ficaria entregue a Miguel Sousa. Américo Campos, o campeão regional, foi quem mais dominou o troféu Fórmula 2, mas na sexta especial de classificação, o piloto viria a desistir com o motor partido do seu Volkswagen Golf. Estava assim aberto o lugar para Jaime Abreu, que assumia a liderança para nunca mais alargar. Na produção, Rui Pinto prometia, só que à passagem do sexto troço e fruto de algum azar, este piloto viria a partir a transmissão do seu Ford, pelo que o lugar era ocupado por Rui Fernandes, que soube gerir a vantagem para ganhar o agrupamento. Luís Sousa e Paulo Oliveira mantinham uma interessante luta pelo quarto lugar, com a vantagem a pertencer ao primeiro, já que Paulo Oliveira viria a desistir com problemas na caixa do seu Toyota. Lá na frente, tudo indicava que Miguel Sousa seria o vencedor, até porque Rui Conceição mantinha os problemas de embreagem. No entanto, o azar viria a bater a porta de Miguel Sousa e Rui Conceição recupera de uma desvantagem de 10 na última especial de classificação. Estava encontrado o vencedor deste rally.